Olá pessoal, tudo bem? Pedro aqui novamente. Hoje eu vou falar sobre um tema que eu sei que é dúvida e do interesse de muitos de vocês, principalmente daqueles que estão querendo se tornar psicólogos ou que já estudam psicologia. Psicólogo ganha bem? Quanto é que ganha um profissional da psicologia? Eu vou tentar responder essas perguntas no vídeo de hoje, então vem comigo. Bom, essa é uma dúvida muito frequente, né? As pessoas às vezes têm medo de perguntar, embora queiram muito saber, e outras, os profissionais que já estão atuando têm medo de falar e passar uma imagem que são muito narcisistas por ganharem bem, ou uma imagem de que são fracassados na profissão por não estarem ganhando tão bem assim. Então, eu acho muito natural que as pessoas venham ao YouTube ou coloquem lá no Google quanto que um profissional da psicologia ganha, porque o ponto é o seguinte: não importa muito se você concorda com o capitalismo ou não. Nós vivemos no mundo capitalista. Nós vivemos numa era em que o dinheiro basicamente compra muitas coisas importantes, como plano de saúde, para aqueles que não têm, como um carro para se locomover melhor, uma casa própria. Então, o dinheiro é importante. Eu acho que quem nega isso é hipócrita ou ainda não tem a noção real da realidade, Então, visto que dinheiro é importante, visto que o dinheiro nos ajuda a pagar os nossos boletos que chega dia após dia, eu acho que é totalmente compreensível, totalmente justo, totalmente razoável uma pessoa se preocupar com esse aspecto. Eu vou dedicar 5 anos da minha vida num curso e depois eu vou ter que dedicar mais alguns anos fazendo especialização, estudando, indo a congressos, etc. Eu preciso saber se é rentável, se é sustentável para mim e para minha família. Eu acho que é uma preocupação até maior de quem busca uma ascensão social. Então eu não vejo problema nenhum das pessoas quererem saber dessa informação. Entretanto, é uma informação muito difícil de ser dada. E não apenas pelos motivos que eu dei no início do vídeo, de alguns profissionais terem medo de se expor e algumas pessoas terem medo de perguntar, mas porque existem muitas variáveis, existem muitas coisas que levantam o salário de um profissional da psicologia ou que colocam para baixo. Vamos pegar, por exemplo, a medicina. É muito raro que você encontre um médico que ganha mal, que ganha muito mal a ponto de não conseguir pagar suas próprias contas. Independente da área de especialização, o médico ele vai ganhar bem. Existem exceções? Claro que existem, mas não é uma regra. Então, não existe uma discrepância tão grande em termos de áreas da medicina. Existem aquelas que pagam muito e existem aquelas que pagam bem. Quando a gente vai para outras profissões da saúde, incluindo a psicologia, não é bem assim. Existem áreas que realmente pagam muito bem e existem áreas que não pagam o básico, o mínimo assim para uma pessoa viver razoavelmente bem. Então, esse é o primeiro ponto. A remuneração de um profissional da psicologia, ela vai variar por conta do campo de atuação desse profissional. Existem alguns campos que, na minha concepção, são mais rentáveis. E eu já produzi um vídeo aqui no canal, que é uma tier list que eu falo sobre as áreas da psicologia. Eu vou deixar aqui no card para vocês olharem após saírem desse vídeo. E nesse vídeo eu falo sobre as áreas que eu acho que são mais rentáveis. Mas o primeiro ponto que eu quero que você entenda, você que é um estudante de psicologia ou um profissional que está preocupado com a sua rentabilidade. A área, ela é importante. Existem áreas que pagam melhor e existem áreas que pagam pior. Exemplo, psicologia dentro da atenção básica, no Sistema Único de Saúde. Eu já trabalhei no Núcleo de Atenção da Saúde da Família, o NASF. Atualmente eu não sei se ainda existe esse núcleo, se ainda tem esse nome, mas eu trabalhei. Foi uma experiência apaixonante. Eu amei trabalhar no NASF, numa prefeitura de uma cidade pequena aqui do interior da Paraíba. Eu tive contato com pessoas de interior, que são pessoas simples, humildes, pessoas que te acolhem, pessoas que te recebem na sua casa. E foi uma experiência fantástica, muito enriquecedora a nível profissional e a nível pessoal. Mas o salário não era bom. E eu entendo o porquê disso. Porque numa prefeitura de cidade pequena, onde o investimento não é tão alto quanto, por exemplo, numa empresa multinacional, é natural que os profissionais recebam menos. E não era só psicólogo que recebia menos. Nutricionistas recebiam pouco, fisioterapeutas recebiam pouco. A exceção era o médico da saúde da família, que ganhava um salário ali de 8, 9 mil reais, que muitos vão olhar e vão dizer que é um salário baixo. Então, esse é um outro ponto. Às vezes, ganhar mal ou ganhar bem depende muito
do parâmetro que você utiliza. Se você tem uma mente de uma pessoa que mora em São Paulo, capital, em que, sei lá, o salário médio das pessoas que estão à sua volta é de 3, 4 mil reais, trabalhando numa loja como vendedor, e, obviamente, eu não estou menosprezando esse trabalho, eu só estou falando que não é um trabalho que você precisa passar 5 anos numa graduação de ensino superior. Então, se você tem amigos que trabalham no comércio, ganham 3, 4 mil reais e nunca pisaram numa faculdade, para você, um profissional que ganha esse valor, está ganhando mal. Um psicólogo que ganha esse valor está ganhando mal. Mas, se você mora no interior da Paraíba, se você mora numa comunidade ribeirinha, se você mora numa cidade pouco desenvolvida, esse pode ser um valor razoável ou até muito bom. Então, esse é o segundo ponto. Localização, espaço geográfico determina muito do salário do profissional da psicologia. Lugares no sul do país e no sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Santa Catarina, Florianópolis, são lugares que pagam mais para os profissionais da psicologia em todas as áreas. Entretanto, vale ressaltar uma coisa. Quando você mora em grandes centros urbanos, você tem acesso a melhores empregos, você tem acesso a empregos que pagam melhor. Porém, o custo de vida costuma ser bem mais alto também. Quando eu morava nessa cidade pequena e ganhava um salário mínimo e meio, acredito, algo em torno de R$ 1.500, R$ 1.600 na época, já faz uns 4, 5 anos. Eu lembro que o custo de vida era muito baixo, porque na época, como eu era recém-formado, eu ainda morava com os meus pais, eu não estava casado, então eu não tinha custo com moradia, que via de regra é um dos custos mais caros para um jovem adulto, né? Pagar aluguel geralmente é muito caro. Então eu não tinha custos com aluguel, eu ajudava meus pais, mas eu não pagava muito das contas, né? Eu ajudava o básico, então eu ganhava menos na época, mas eu também tinha um custo de vida bem menor. Se você mora numa cidade pequena, a tendência é que você ganhe menos, mas você também gasta menos com os custos de uma cidade grande. Então, perceba que eu já falei sobre dois pontos aqui que variam muito. Localização, né? Onde você mora vai determinar muito do teu salário, e teu campo de atuação, a área que você escolheu para trabalhar. Existe um terceiro fator que é basicamente a tua expertise, o quão proficiente na profissão você é. E quando eu falo proficiente, eu estou falando de: você tem pós? Você tem uma especialização? Você tem um mestrado? Você tem algum tipo de curso que te deu alguma validação social? O quão conhecido você é na sua região, micro e macro região? Na sua cidade, no seu estado, nas cidades ao entorno, porque, inevitavelmente, quando você é um profissional que tem uma proficiência muito grande naquilo que você faz, seja na psicologia organizacional, na psicologia clínica, na psicologia hospitalar, dificilmente te falta emprego. Eu acredito que a proficiência, ela consegue determinar mais do teu salário do que todas as outras coisas que eu falei, embora todas as outras coisas sejam muito importantes. Mas quando a gente pensa, por exemplo, na limitação geográfica, como eu falei, alguns locais do Brasil pagam melhor de modo geral do que outros. Mas hoje em dia, com a possibilidade do trabalho remoto, e muitos trabalhos dentro da psicologia permitem que você trabalhe de forma remota, não somente os atendimentos clínicos, principalmente, né? Eu acho que a guinada da psicologia em termos financeiros vem muito da possibilidade, que não é muito antiga, é bem recente, na verdade, dos profissionais poderem atender online, né? Então isso deu uma liberdade geográfica que permite muitas vezes que um profissional da Paraíba atenda uma pessoa que está morando na Dinamarca, e com poder de compra, com um salário bem maior, que vai poder pagar um valor mais justo para esse profissional. Mas na psicologia organizacional, a gente já vê algumas empresas que permitem que o analista de RH trabalhe de forma remota. Quando o profissional da psicologia atua como um consultor, atua como uma consultoria jurídica, por exemplo, às vezes ele pode ser um cara que é concursado em Brasília e tem a possibilidade de trabalhar alguns meses em outro estado, com um custo de vida mais baixo. Então, perceba que essa limitação geográfica, ela foi melhorada em muitos aspectos com a possibilidade do trabalho remoto. A questão das áreas, né, que existem algumas áreas que pagam melhor do que outras, a gente também percebe que todas as áreas, de modo geral, estão sendo mais valorizadas, porque as pessoas do século XXI, principalmente nesse período pós-pandêmico, têm valorizado mais os aspectos de saúde mental.
Então, são questões que estão sendo aos poucos superadas, mas a proficiência, quão bom você é, o quão especialista você é, isso é uma coisa que jamais vai mudar. E aí você pode me falar assim, ah, Pedro, mas eu tenho um mestrado, eu tenho um doutorado e ganho menos do que um cara que, sei lá, só tem a graduação. Acontece. Infelizmente, a gente sabe, infelizmente ou felizmente, na verdade, a gente sabe que nível de escolaridade, nível de especialidade não determina de forma progressiva a questão salarial. Deveria, alguns dizem que sim, outros dizem que não, né? Mas não determina, não é uma relação totalmente linear. Mas, de modo geral, as pessoas que ganham bem sem ter um mestrado, um doutorado, tem outras competências que são valorizadas pelo mercado, como, por exemplo, a capacidade de se comunicar, a capacidade de fechar pacientes, no caso daqueles que são clínicos. Então, veja que tudo isso varia no salário de um profissional. Mas, se você quer se deter a valores, né? Ah, psicólogo ganha o quê? 4, 5, 6, 7, 8 mil? Eu vou trazer para você a tabela de referência nacional de honorários dos psicólogos. Eu vou pegar a tabela de junho de 2022 porque eu procurei e não achei nenhuma que fosse mais atualizada. E aí, se tiver uma nova ou se forem lançadas novas tabelas, vocês podem deixar aqui nos comentários que eu posso comentar uma nova tabela. Mas vamos utilizar essa aqui que eu acredito que é a mais atual no momento que eu estou gravando esse vídeo. Bom, essa tabela é fornecida pelo FENAPPSI, que é a Federação Nacional dos Psicólogos ou da Psicologia. Para quem não conhece, é como se fosse um sindicato nacional dos profissionais da psicologia. Então, eles sugerem esses valores, não são valores obrigatórios, com base naquilo que eles acreditam ser o bom senso. Eu não gosto dessa tabela. Eu já digo logo a vocês. Mas por que, Pedro, você não gosta da tabela de referência nacional dos honorários? Porque eu acho que ela não funciona. Basicamente isso. Ela não se aplica. Esses valores, a depender de onde você mora, lembra do ponto geográfico. Eles não se aplicam, eles são inviáveis. Eu falo de João Pessoa, Paraíba, e digo para vocês com franqueza, 99% dos profissionais da psicologia não conseguem aplicar os valores que são propostos por essa tabela. Eu sempre achei que essa tabela ela é mais adequada para sul e sudeste do Brasil, tem um poder monetário maior, que tem uma renda per capita maior e pode utilizar esses valores. Para os profissionais do norte e nordeste do país, muito difícil. Mas vamos utilizar essa tabela porque, afinal de contas, é o que nós temos, né? E o FENAPPSI, ele basicamente destrincha alguns serviços de profissionais da psicologia em 6 categorias, né? Diagnóstico psicológico, orientação e seleção profissional, orientação psicopedagógica, solução de problemas psicológicos, acompanhamento e orientação psicológica e assessoria em psicologia. Eu já de antemão destaquei alguns serviços aqui que eu achei bem interessantes para a gente poder discutir. Na categoria diagnóstico psicológico, a avaliação de nível intelectual, que seria a avaliação de QI, é sugerido o valor de R$ 171, o valor mínimo, limite inferior. A média desse serviço deveria ser R$ 303 e o limite superior deveria ser R$ 342. Lembrando que isso é por hora, tá? Essas referências aqui são por hora, não são o serviço completo. Digo isso porque quem trabalha com avaliação de QI, né, ou quem trabalha com avaliação neuropsicológica sabe que, via de regra, uma avaliação neuropsicológica não dura apenas um encontro. Duram no mínimo 5, 6, 7 encontros para que seja bem feita. Você aplica uma bateria de testes, né, de exames, e aí obtém um resultado. E também tem que dar a devolutiva dos resultados para as pessoas que contrataram seu serviço. Seriam valores por hora. Esse valor aqui eu acho até aceitável, tá? Porque realmente é um serviço caro. É um serviço caro, eu já falei sobre isso em vídeos que eu produzi sobre neuropsicologia, porque os testes de avaliação neuropsicológica são testes caros. Então, é inviável cobrar uma avaliação neuropsicológica barata, porque os testes que são os instrumentos para fazê-la são muito caros. E é isso também que muitas vezes torna a avaliação neuropsicológica muito elitista. Poucas pessoas têm acesso a isso. O Estado brasileiro não se preocupa muito em fornecer esse serviço para a população através do Sistema Único de Saúde e acaba que é mais complicado você atuar como neuropsicólogo clínico justamente por conta dessas limitações. A avaliação das características da personalidade e a avaliação da estrutura e dinâmica da personalidade, a gente encontra também valores bem similares.
171,06 no limite inferior, 321 a média, 353 o limite superior. Então aqui é inferior, o mínimo que se deveria cobrar, a média que se cobra ou que se deveria cobrar e o limite superior. Aqui eu destaquei que a atuação junto à comunidade é o serviço mais barato proposto por essa tabela. Justamente pelo que eu falei no início do vídeo. Quando você trabalha de forma mais comunitária, você tem uma série de benefícios. Você está mais com as pessoas do dia a dia, você consegue inclusive fornecer uma psicologia mais acessível financeiramente para as pessoas, mas são serviços que justamente por conta disso não são custeados de forma tão alta. Então tem muitas pessoas que só querem trabalhar com o público mais carente, o público que só tem acesso ao Sistema Único de Saúde, e eu acho louvável, tá? Como eu também não julgo quem não quer esse público por achar que não seria suficientemente remunerado para pagar suas contas. Eu não julgo nenhum dos dois perfis profissionais, mas é bom pontuar que esse é o valor mais baixo, digamos assim. Por outro lado, realização de avaliação psicológica para concessão de registro e ou porte de arma de fogo é o serviço mais caro sugerido por essa tabela, sendo 616 a média e 863,50 o limite superior. Então tem aqui orientação vocacional, né? É proposto uma média de R$200 para fazer esse serviço por hora e 285 a média e 400 superior. Orientação e treinamento e desenvolvimento dentro de empresas, preparação para aposentadoria. Esse é um serviço muito interessante que tem crescido atualmente, tá? Aposentadoria é uma das coisas que mais gera depressão em adultos. A ideia de que agora você não vai ter mais aquele tempo trabalhando com aquilo que você sempre trabalhou ao longo da sua vida. Então muitos adultos precisam de um preparo psicológico para se aposentar. É um serviço que tem crescido e é um serviço que, como vocês podem ver, é bem remunerado, ou deveria ser por essa tabela, né? Agora falando sobre a psicoterapia, né? É a minha zona de conforto porque é o que eu faço. Hoje em dia eu vivo, basicamente, 90% da minha renda vem dos meus atendimentos clínicos. Então, olha só porque eu acho que essa tabela às vezes é meio utópica. Quando se fala em psicoterapia individual, a tabela sugere o valor de R$ 288,93 por sessão. Ah, Pedro, ninguém cobra isso em João Pessoa? Cobra. Eu conheço alguns profissionais que cobram mais do que esse valor, mas não é a média, não é. Mas eu queria que você refletisse comigo. Vamos supor que o profissional ele cobre metade disso, que seria 140, 150 reais. É um valor que eu acredito, pelo que eu conheço aqui no mercado pessoense, que está dentro da realidade, uma sessão por 150 reais. Se um profissional consegue cobrar esse valor e ele consegue ter 10 pacientes que se encontram com ele semanalmente, todos os meses, ele consegue aí 600 por paciente, 6 mil reais, com 10 pacientes. Se esse profissional consegue 20 pacientes, ele consegue uma renda de 12 mil reais. Claro que você ainda tem que tirar questões contábeis, questões de consultório, se você atender num consultório físico, como eu faço, porque eu atendo de forma híbrida, em consultório físico, que é esse aqui que eu estou gravando o vídeo, e também na minha casa de forma remota. Não é 12 mil líquido, né? 12 mil bruto, mas é um salário bem legal. Acho que você vai concordar comigo. Se o cara consegue atender 30 pacientes, eu acho um número muito alto para a minha realidade pessoal, tá? Mas se o cara consegue atender 30 pacientes, poxa, esse cara já ganha 18 mil reais, cobrando 150 reais por sessão. Ah, Pedro, mas na minha realidade, cobrar 150 reais ainda é um pouco caro. Ainda é difícil cobrar esse valor nas minhas sessões. Bom, se você não consegue cobrar esse valor, se você consegue cobrar o valor de 100 reais e você tem 4 atendimentos por mês com um paciente, se você tem 10 pacientes, são 4 mil. Se você tem 20 pacientes, são 8 mil. Se você tem 30 pacientes, são 12 mil reais. Então, perceba, vai variar muito do quanto que você vai conseguir cobrar dos seus atendimentos e do número de pacientes que você tem. Agora, esses valores aqui, para atendimento individual, terapia de casal, psicoterapia familiar, psicoterapia em grupo, eu acho que eles se adequam bem se você mora no sul ou no sudeste do país. Se você mora no nordeste, por um lado, você gasta menos, que aqui o custo de vida é menor. Por outro, você não consegue, via de regra, aplicar esses valores aqui. Se você consegue, ou se você conseguir, provavelmente é porque você investe bastante no marketing digital e na tua forma de consolidar a tua proficiência e a tua validação social, que isso é algo extremamente relevante para quem é autônomo, não só psicólogo, mas para quem é autônomo. Quanto mais conhecido você for, mais possibilidade de você fechar pacientes com valores
mais justos e maiores. É a lei da oferta e da demanda. Então, Pedro, por que você não concorda com essa tabela? Porque eu digo que determina o teu valor, o valor da tua consulta, é a lei da oferta e demanda. Quanto que você é requisitado e o quanto que você consegue cobrar. É isso que determina o teu valor. Agora, como eu falo lá no vídeo de quais são as áreas mais rentáveis, eu acho a psicologia clínica uma das mais rentáveis, porque na psicologia clínica não existe um limite regulatório para você cobrar suas sessões. Se você quiser cobrar R$2.000 na sua sessão de terapia e você encontrar alguém que pague esse valor, você pode. Então, eu acho que é uma das horas mais bem valorizadas dentro da psicologia. Tirando, é claro, aquelas pessoas que conseguem vender infoproduto na internet, cursos e tudo mais, porque aí você não gasta tempo estando ali. É algo que escala sem você necessariamente precisar perder horas do seu dia, né? Tirando a venda de infoprodutos na internet, a psicologia clínica, na minha humilde opinião, é a área mais rentável. Então, meu querido, se você esperava que eu falasse aqui abertamente quanto é que eu ganho por mês e tal, me desculpe lhe frustrar, a ideia do vídeo não é essa. Mas é lhe mostrar essa tabela aqui, que mais uma vez, não acho que é das melhores, mas serve para a gente ter um parâmetro de quais são os serviços que estão sendo mais bem pagos e quais são os serviços que estão sendo menos pagos. Eu vou deixar na descrição o link para você baixar essa tabela, tá? E, mais uma vez, o que determina é onde você mora, a tua área de atuação e o teu nível de proficiência. Tudo isso somado ao teu marketing, principalmente digital, porque hoje em dia tá todo mundo no digital, todo mundo se divulga pelo digital. Beleza, meu querido? Eu espero ter te ajudado a entender um pouco sobre quanto um psicólogo clínico ganha. Lembrando que, como é que eu sei quanto ganha um psicólogo da Marinha, quanto ganha um psicólogo do Senado brasileiro, quanto ganha um psicólogo da ABIN? Aí é mais tranquilo de você descobrir, é só você olhar nos editais. Você olha lá no concurso que você tá vislumbrando, né, que você está querendo entrar e vê quanto se pagou nos editais anteriores para aquela função. É mais fácil de você saber essa informação indo diretamente no Google e pesquisando os editais dos concursos. Mas no que tange ao profissional autônomo da psicologia, principalmente psicólogo clínico, isso vai determinar, ou isso vai ser determinado, melhor dizendo, pelo número de pacientes que você tem, pelo quanto que você consegue cobrar na sua sessão, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.